Agora eu desejo me aproximar daqueles pelo mundo afora que também são deste aprisco, que também devem vir aos pés do nosso Senhor e que necessitam do pastoreio de seu próprio santificado Cristo pessoal. Não deixeis que o termo Cristo seja um obstáculo à vossa evolução. Compreendei que esta palavra foi utilizada erroneamente em sua aplicação a apenas um Filho de Deus, quando deveria ser o direito de nascença reconhecido de todo filho e filha em todas as eras. Pois não foi este Cristo em Jesus que declarou: antes que Abraão fosse, eu sou. De uma vez por todas estabeleçamos, para judeus e gentios, árabes e africanos, asiáticos e caucasianos, que o Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Que o Cristo é o potencial por meio do qual a alma, vivendo nos planos da Mater, pode realizar a eterna divindade nos planos do Espírito. Então aqui tem um ponto bem importante, né, que o mestre colocou, que a ideia de que, como Jesus deu essa declaração, né, ninguém vem ao Pai senão por mim, isso acabou, por conta de uma má interpretação, acabou dando vazão ao entendimento assim de que apenas aqueles que seguem o cristianismo vão contatar a Deus, né? E não é isso que Jesus quis dizer, obviamente, né? O que ele estava querendo dizer é justamente que esse Cristo que ele estava manifestando é o caminho para o retorno a Deus, né? E esse Cristo está em todas as pessoas, né? Não é, ele veio para dar um exemplo e para dar uma demonstração palpável desse Cristo, né? Não para ser reverenciado como o único que poderia alcançar isso, porque isso na verdade é a imagem segundo a qual nós fomos criados, né? No princípio. E nós somos filhos e filhas de Deus e nós temos esse Cristo dentro de nós. Isso jamais deve ser negado a qualquer filho e filha de Deus, né? Por qualquer doutrina que seja. Aqueles que rejeitam o Cristo porque não podem engolir a doutrina e dogma de uma falsa teologia, que proclama que apenas um filho teria oportunidade de manifestar a consciência crística, devem cessar com essa resistência à verdade. Aqui o mestre está fazendo uma separação, assim, né? Colocando as coisas no devido lugar, né? Tudo bem, você pode não aceitar essa doutrina, né, que fala que apenas Jesus é o Filho de Deus, e que bom, é ótimo se a gente não aceitar essa doutrina, porque é realmente uma doutrina falsa, como o mestre colocou. Porém, a gente não pode deixar de reconhecer o Cristo, de reverenciar o Cristo, né? Pela rejeição à doutrina, acabar rejeitando também a parte verdadeira, que é o Cristo, né? Que, tanto em Jesus quanto em nós. Se a gente rejeitar ele em Jesus, a gente vai estar rejeitando na gente também, né? Então, não é apenas porque a gente percebe que, ok, beleza, o Cristo não está apenas em Jesus, está em todos os seres, está em todos os filhos e filhas de Deus. Ótimo, ótimo que possamos perceber isso, né? Mas se ao perceber isso a gente acabar diminuindo a figura de Jesus, ou deixando de lado, rejeitando a figura de Jesus, a gente vai estar rejeitando o Cristo que estava nele também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E é isso que o mestre está falando, né? Devemos cessar com essa resistência à verdade, né? Jamais rejeitar o Cristo apenas porque meia dúzia de sacerdotes aí ao longo das eras realizaram falsas interpretações do que a sua figura representou, né? Rejeitar o Messias em Jesus é rejeitar o potencial para a vida eterna dentro de si mesmo e de seus descendentes. Aqueles que negam o Cristo em Jesus cortam o cordão da vida de Deus em si mesmos. Pois negar o Cristo pessoal de qualquer homem ou mulher é negar aquele potencial flamejante dentro do cadinho do próprio ser. E, portanto, negar ao Cristo é morte certeira. Pois nenhuma individualidade pode obter a permanência da realidade sem a consciência do Cristo. É apenas o Cristo que tem a capacidade de nos ligar à esfera do Espírito e, com isso, trazer esse aspecto de permanência, né, de vida eterna, de realidade. Sem esse aspecto de permanência, de eternidade que vem do Espírito, resta apenas o reino daquilo que é finito, né? Por isso, negar ao Cristo é morte certeira. Sem o Espírito para prover a vida eterna,
resta apenas a morte, né? Essa é a lei da polaridade do cosmos, das espirais de alfa e ômega, e da cruz, que retrata a fusão de espírito e matéria no nexo, né? Onde se cruzam, né? Onde o espírito e a matéria se cruzam, bem no nexo da cruz é o ponto do Cristo, né? Que representa a percepção do ser como Cristo em si e em todos, né? O nexo da cruz representa exatamente a percepção do ser como Cristo, né? Tanto em nós mesmos quanto em todos os seres. É por isso que foi dada a declaração: diante do nome de Jesus, todo joelho se curvará, e todas as coisas do céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em toda a era, o Senhor Deus enviou os seus representantes para demonstrar a resplandecência do Logos nos seres crísticos. Homem e mulher ele os criou. Se aqueles dentre a humanidade para quem o exemplo foi dado falharem em reconhecer esse Cristo como mediador no avatar enviado, então a sua própria oportunidade para a realização do Cristo está cortada. Esta é a lei, e ela não pode ser quebrada. Portanto, não é o homem ou personalidade externa que reverenciamos, pois isso seria idolatria. Mas falhar em reconhecer o Cristo encarnado no avatar de uma era, isso é de fato blasfêmia, e o pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado até que seja abandonado. Olha como é que funciona então as armadilhas do anticristo, né? O Cristo aparece lá manifestado em Jesus, né? Falando, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E aí os acusadores vêm e falam, blasfêmia, blasfêmia, não sei o que, acusa, aponta o dedo para ele. Na verdade, quem estava blasfemando era exatamente aquele que acusava, né? Inclusive, essa é uma constante assim, do anticristo, né? Ele sempre acusa o outro daquilo que ele mesmo está realizando, né? Eles estavam exatamente realizando esse pecado contra o Espírito Santo, que é não reconhecer o Cristo encarnado no avatar de uma era, né? Falando, não, você não é o Filho de Deus, você não é nada disso, né? E acusando, apontando o dedo, e inclusive cheio de ódios, né? Querendo assassiná-lo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado até que seja abandonado. E infelizmente, em algumas linhas, né, religiosas, sobretudo no judaísmo, isso ainda permanece, né? A doutrina falsa criada por esses caídos, né, por esses seres que realmente estavam a serviço do anticristo e que colocaram isso dentro da doutrina, né? Assim, não, o Messias ainda não veio, ainda vai vir, e infelizmente eles perpetuaram esse padrão de rejeição ao Cristo para todos aqueles que seguem essa doutrina, né? E infelizmente isso permanece até hoje, né?